Comecei o jantar explicando espontaneamente como eu ouvira falar do misterioso terapeuta que curara toda uma ala de pacientes que sofriam de doenças mentais. A atenção de todos os presentes estava voltada para mim. Incentivei as pessoas a fazer perguntas, enquanto o Dr. Henlin e eu proferíamos um discurso público, à semelhança do que Sócrates e Platão poderiam ter feito. Só que eu me sentia mais como uma massa de modelar do que como Platão. O Dr. Henlin começou dizendo: as pessoas fazem perguntas como, bem, e as convicções? E as emoções? E isso e aquilo? Eu não lido com essas coisas. Não lido com bobagens do tipo como isso é possível. Mas vocês vão me fazer essas perguntas de modo que tenho que lidar com essas coisas. Mas é como quando eu estendo a mão e toco alguma coisa e me queimo, imediatamente afasto a mão. Assim, quando uma coisa acontece, até mesmo antes de acontecer, eu já terei retirado a mão. É o que acontece. Antes de eu entrar nesta sala, esta sala é sagrada. Antes de eu entrar, conversei com a sala, perguntei qual era o seu nome, porque ela tem um nome. Em seguida, perguntei à sala: posso entrar na sala? Ela respondeu: tudo bem, você pode entrar. Mas vamos supor que a sala tivesse dito assim: não, você não presta. Desculpem a linguagem. Nesse caso, eu daria uma olhada em mim mesmo e faria o que fosse necessário para que quando eu entrasse ouvindo a velha frase sobre os médicos: cura a ti mesmo. Assim, quero tomar medidas para que eu queira entrar curado, livre de problemas, pelo menos por um momento. Eu o interrompi para preparar o terreno para todo mundo. Eu queria que todos soubessem quem era o Dr. Henlin e por que estávamos lá. O que estávamos fazendo era espontâneo e desprovido de um padrão. Aconselhei a todos que relaxassem e permanecessem abertos. Com o Dr. Henlin, nunca se sabe o que será dito ou feito. Ele perguntou a todos por que alguém contrairia câncer de mama. Ninguém soube responder. Ele tampouco. Ele ressaltou que existem milhões de informações circulando em qualquer momento considerado, mas só temos consciência de talvez no máximo 20 informações de uma só vez. Esse era um tema recorrente para o Dr. Henlin, mas era a essência de sua mensagem. Não temos a menor ideia. A ciência não tem certeza do que está acontecendo na nossa vida, explicou ele. Até mesmo a matemática não é clara, por causa do zero. No final do livro Zero, da biografia de Dangerous Idea, de Charles Seife, este chega à seguinte conclusão: tudo que os cientistas sabem é que o cosmos nasceu do nada e voltará ao nada de onde veio. O universo começa e termina com zero. O Dr. Henlin prosseguiu dizendo: assim levei o universo da minha mente de volta para o zero, onde não existe nenhuma informação. Ouvimos diferentes maneiras de dizer isso: vácuo, vazio, pureza. Não me importo como vocês o chamem. A minha mente retornou ao zero agora, independentemente do que esteja surgindo, mesmo quando não estou nem mesmo consciente disso. O processo a respeito da qual vou falar é zerar constante e incessantemente para que eu possa estar no zero. Pude perceber que quase todas as pessoas estavam fascinadas pelo Dr. Henlin, mas algumas ainda estavam como eu, no escuro.
Mas o Dr. Renin prosseguiu dizendo: o que acontece é que a criação só pode ter algum lugar quando a nossa mente está em zero. E isso se chama inspiração. Em havaiano, essa inspiração se chama Ra. Assim, se você já esteve no Havaí, a palavra Ra significa inspiração. E o Ai é água. E I é o divino. Então, Hawaii, Havaí, é o alento e a água do divino. É isso que a palavra Havaí significa. A palavra Havaí é em si um processo de limpeza, de modo que quando estou em qualquer lugar, eu faço uma verificação. Digo, por exemplo, antes de entrar na sala, o que eu estou precisando purificar que eu não sei? Não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Então, o que é? Desse modo, se eu aplicar um processo de limpeza chamado Hawaii, Havaí, ele obterá as informações das quais eu nem mesmo tenho consciência e me conduzirá de volta a zero. Somente em zero, e uma coisa que vocês precisam entender é que a mente só pode servir a dois amos, um de cada vez. Ou ela servirá ao seja o que for que está acontecendo na sua mente, ou servirá à inspiração. Essa outra coisa é chamada de memória. A noite estava ficando ainda mais fascinante. A partir desse ponto, o Dr. Renin aprofundou-se ainda mais. Essa inspiração vem da inteligência divina e ela está em vocês. Ela está lá fora, em algum lugar. Vocês não precisam ir a lugar algum. Vocês não precisam ir lá. Vocês não precisam procurar ninguém. A inspiração já está em você. O próximo nível aqui é chamado de superconsciente. É bastante simples. Os havaianos o chamam de Aumakua. Ao significa através de todo o tempo e espaço. E Makua quer dizer Espírito Santo ou um Deus, o que significa que uma parte nossa é intemporal e uma parte nossa não tem limites. Essa nossa parte sabe exatamente o que está acontecendo. Temos então a mente consciente, que os havaianos chamam de Uhane. Depois temos o subconsciente, que os havaianos chamam de Uniripili. Desse modo, uma das coisas mais importantes é ter consciência da pergunta: quem sou eu? Assim, o que estamos dizendo, o que eu estou compartilhando com vocês, é que a sua identidade consiste nesses elementos da mente. Mas é importante que vocês saibam que essa mente está vazia. Assim, esta mente é zero. Então, quem são vocês? Vocês são um ser divino. Isso é zero. Mas por que vocês iriam querer ser zero? Quando vocês são zero, tudo está disponível. Tudo. Então agora isso significa que vocês são criados à imagem do divino. Vou ser claro com relação a isso, porque ouço certas coisas, mas quero que vocês sejam purificados pelo divino. Então, vocês são criados à imagem do divino, o que significa que vocês foram criados vazios e infinitos em um dos lados da moeda. Assim que vocês se mostram
dispostos a descartar o lixo e ficar vazios. A inspiração imediatamente preenche o seu ser, de modo que vocês ficam livres. Vocês nem mesmo precisam saber que estão livres, porque na maioria das vezes não saberão. Onde está? Onde está? Fui purificado. Vamos lá, diga-me onde está. Eu me esforçarei mais. Na maioria das vezes vocês não saberão. Quando o intelecto se vicia em ficar emperrado, ele fica ainda mais emperrado. É o que os havaianos denominam, desculpem minha linguagem, kukai pa'a. Aqui alguém sabe o que significa kukai pa'a? Significa prisão de ventre intelectual. Uma pessoa perguntou: mas se eu tenho um problema com outra pessoa, você está dizendo que sou eu e não a outra pessoa que precisa ser corrigida? Se você tem um problema com alguém, então não é com essa pessoa, Dr. Renan declarou. Você está reagindo à memória que está aflorando o seu problema. É com essa memória e não com a pessoa.